Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos começar a estudar sobre efeitos colaterais, side effects. E para estudarmos sobre efeitos colaterais em React, vamos começar falando sobre componentes puros. Bom, antes de falarmos sobre componentes puros, vamos falar sobre funções puras. Funções puras são funções cuja saída é totalmente determinada pela entrada. Então, são funções plenamente determinísticas. Vamos ver um exemplo no código. Eu vou abrir aqui o navegador, vou abrir um ambiente JavaScript e não precisamos nos preocupar com o que está sendo exibido, vamos nos preocupar apenas com o que está aqui no console, que é aqui que eu vou trabalhar nesse início de aula. Bom, vamos começar declarando uma função. Let f igual x, y, ele vai retornar x mais y. Estou definindo uma função que recebe dois argumentos e retorna a soma. Então, se colocarmos f1, 2, o retorno vai ser 3. Se colocarmos novamente f1, 2, o retorno continua sendo 3. Nós podemos executar essa função infinitas vezes, que o retorno vai ser sempre o mesmo e vai ser plenamente determinado pela entrada. Agora vamos ver um exemplo de uma função que não é pura. Primeiro eu vou definir uma variável w e agora sim vou definir uma função g, que ela recebe também dois argumentos, mas ela retorna x mais y mais w. Agora, se tentarmos executar g de 1, 2, o retorno é 6. Porém, se em algum momento nós mudarmos o w, agora o g de 1, 2 não é mais 6 e passa a ser 8. Então, essa função não pode ser dito pura, porque a mesma entrada resultou em saídas diferentes. Vamos agora levar esse conceito para componente. Componentes puros são componentes cujo retorno, cuja renderização, lembrar que componentes são funções cujo retorno é algo a ser renderizado, então cuja renderização é totalmente determinado pela entrada, e a entrada são as props, porque é através de props que nós passamos informações, atributos para um componente. O estado não, o estado é algo interno do componente. Então vamos ver aqui um exemplo no código de um componente que não é puro, que é esse componente cup. Eu peguei esse exemplo aqui da própria documentação do React e ele usa esse exemplo como de um componente não puro. Note que ele está sendo executado 3 vezes com a mesma entrada. No caso, nada, né? Não estou passando atributo nenhum, então ele está sendo executado 3 vezes. Porém, quando olharmos a sua renderização, a renderização cada vez é diferente. Aqui é tcup for guest 2, aqui é 4 e aqui é 6. Então, esse é um componente não puro. Por que ele é um componente não puro? Porque ele está executando os chamados efeitos colaterais. Efeitos colaterais ocorrem quando alteramos ou somos influenciados por valores do exterior. Note aqui que nós estamos alterando o valor do exterior. Então, essa alteração aqui é um efeito colateral. Uma regra de React é que componentes devem ser puros. Não necessariamente, se um componente for impuro, ele vai quebrar o seu código. Pode ser que ele seja impuro e não dê problema. Porém, para realmente evitar problemas, espera-se que componentes em React sejam puros. Ou seja, se eles executarem efeitos colaterais, eles devem executar esses efeitos em determinados locais. Não no momento da renderização, porque como está acontecendo aqui, nós estamos executando o efeito colateral no momento da renderização, então ele está renderizando valores diferentes. Todo projeto tem algum componente que acaba executando algum efeito colateral. A gente quer interagir com o banco de dados, pegar informação de banco de dados, alterar informações em banco de dados. Então a gente tem que tomar o cuidado de colocar esses efeitos colaterais nos seus devidos lugares e não simplesmente em qualquer lugar dentro da função. E é esse assunto que a gente vai ver ao longo das próximas aulas.